Você sabe em que condições novos ônibus com ar-condicionados estão sendo inseridos aqui na cidade de Salvador? Vem comigo, vamos bater um papo sobre isso? Se você está curtindo o canal, então não esquece de dar um like, compartilhar e se inscrever. Voltando ao assunto dos ônibus aqui de Salvador, não é segredo para ninguém, não é novidade para nenhum soteropolitano de que esse é um dos pontos mais complicados da cidade de Salvador. As reclamações sobre o sistema de transporte público aqui da cidade de Salvador, principalmente ao que compete o serviço de ônibus, são reclamações históricas e são reclamações recorrentes aqui na cidade de Salvador. A situação que envolve o tempo de uso dos ônibus com uma média de 6, 7, 8 anos de uso aqui em Salvador, as condições de limpeza desses veículos, muitas vezes veículos que não passam por um bom processo de higienização. Muitos usuários do sistema de transporte reclamam de terem encontrado, inclusive, ratos, baratas dentro dos ônibus, muitas vezes poltronas sujas dentro desses ônibus. As condições mecânicas dos ônibus, é muito comum você encontrar veículos quebrados nas ruas, nas principais avenidas da cidade de Salvador. A falta de conforto, Salvador não tem os melhores ônibus, os ônibus mais confortáveis, os ônibus mais novos, para que possa trazer um conforto melhor para a população, principalmente aquelas pessoas que pegam mais de um ônibus, aquelas pessoas que passam várias horas, muitas vezes, dentro do ônibus, sobretudo para se deslocar para o trabalho, retorna cansada do trabalho para casa, querendo chegar logo em casa para descansar, e passa várias horas dentro desse ônibus, e na maioria das vezes um ônibus sem boas condições de higiene e, sobretudo, sem boas condições de conforto para essa pessoa e para essa população que utiliza esses carros. Sem falar também na questão da segurança. A população de Salvador teme muito a utilização diária dos ônibus por conta da insegurança que paira dentro desses veículos em função de um grande índice de roubos, de furtos, de assaltos dentro desses veículos, inclusive muitas vezes vitimando usuários no dia a dia da dinâmica do transporte. Então, esse é um problema histórico da cidade, é um problema recorrente e que demanda um volume muito intenso de reclamação da população, sobretudo dos usuários que dependem no dia a dia desses ônibus para poder fazer os seus deslocamentos aqui dentro da cidade. Bom, recentemente tivemos uma novidade, e aí muita gente me procurou, vários amigos me procuraram, seguidores do canal me procuraram e me pediram para abordar esse tema. Porque me parece que esse tema que envolve a inclusão de ônibus com ar-condicionado na cidade, ele não foi bem explicado para a população. O soteropolitano ele não teve à sua disposição todas as informações para que essa população, principalmente os usuários, pudesse formar uma opinião de forma mais clara no que diz respeito à inserção desses novos ônibus com ar-condicionado aqui na cidade. Bom, a questão fundamental é a seguinte. Primeiro é que Salvador tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Salvador, juntamente com Aracaju, tem as tarifas de ônibus mais caras do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, a tarifa de ônibus em Recife, que é uma cidade muito similar a Salvador, ela é bem mais barata do que a tarifa de ônibus aqui em Salvador. A tarifa aqui está em R$4. É uma tarifa cara. É bom lembrar que estudos recentes realizados sobre o sistema de transporte de Salvador sinalizaram que aproximadamente 40% da população da cidade não usa o sistema, não pega os ônibus, justamente por não ter renda para poder usar esse sistema de transporte. Essa população se vira como pode, utiliza bicicleta e, sobretudo, faz deslocamentos a pé aqui pela cidade
para poder suprir essa falta de condições de utilização dos ônibus em Salvador. Uma outra questão relevante é que Salvador continua sendo a capital do desemprego. O índice de desemprego aqui na cidade de Salvador, ele beira 20%, muito acima da média nacional, que está em torno hoje de 12% a 13%. E é importante dizer também que aproximadamente 75% da população de Salvador, ela sobrevive com um salário mínimo ou menos do que um salário mínimo. Então, levando em consideração todas essas questões atreladas ao difícil momento, sobretudo no que diz respeito à perda de renda e a desemprego no Brasil, principalmente aqui em Salvador, uma tarifa de ônibus custando R$4 cria uma dificuldade muito grande de acesso para a grande maioria dessa população, que precisa, que depende dos ônibus para poder se deslocar. Uma tarifa de ônibus a R$4, ela é exclusiva. Ela cria um violento processo de exclusão, fazendo com que aí quase a metade da população de menor renda da cidade de Salvador não tenha sequer as condições para poder utilizar esse sistema de transporte. E agora a prefeitura anuncia, coloca nos mais diversos holofotes, inclusive com entrevistas exclusivas, a inserção desses ônibus com ar-condicionados aqui na cidade. Bom, o que está previsto é a inserção de 1.000 ônibus na cidade até o ano de 2022. Esses 1.000 ônibus não atendem toda a demanda da cidade. Salvador tem aproximadamente 2.200 ônibus circulando atualmente na cidade. Então, nem 50% da frota atual será substituída por carros novos e com ar-condicionados. Então, esse é um ponto importante. Esses ônibus, eles não vão atender todo o sistema, eles não vão atender toda a cidade. Um outro ponto relevante é que a tarifa vai continuar sendo uma tarifa cara. Ela vai continuar custando R$4 e certamente, a prefeitura, as empresas vão voltar a bater a porta dos usuários para tentar colocar uma tarifa mais cara a partir do ano que vem, 2020, 2021, inclusive alegando essa questão da inserção de ônibus com ar-condicionado. A terceira questão, que é muito importante de ser discutida, é que a Prefeitura Municipal, através do prefeito ACM Neto, fez uma pressão muito grande sobre os vereadores. Fez uma pressão muito grande sobre a Câmara Municipal, que é o legislativo da cidade, que representa os anseios do povo no que diz respeito ao poder legislativo aqui na cidade de Salvador. Mandaram um projeto para a Câmara Municipal, para que a Câmara pudesse, obviamente, analisar e aprovar, e nesse projeto estava previsto isenção de impostos para as empresas que operam os ônibus aqui na cidade de Salvador, para o consórcio Integra, que lidera a operação dos ônibus aqui na cidade de Salvador. Quer dizer, a prefeitura, ela abriu mão de arrecadação, ela abriu mão de recursos. Esses recursos, obviamente, que eram pagos ao poder municipal através do ISS, não serão mais pagos, eles continuarão com as empresas, eles continuarão nas mãos do consórcio Integra. E certamente esses recursos poderiam, uma vez entrando nos cofres do município, certamente esses recursos poderiam estar sendo investidos na saúde, na educação, na moradia popular e, sobretudo, na qualificação e no aperfeiçoamento do próprio sistema de forma mais direta. Mas a prefeitura agora ela não vai ter mais esses recursos. Não está muito claro os valores que permeiam essa isenção de impostos através do não pagamento mais do ISS pelas empresas, mas fala-se em algo em torno de 100 milhões de reais de isenção de impostos para essas empresas do sistema de transporte. Então aí fica a questão, para que se tenha
mais qualidade no sistema de transporte público, que é um direito do cidadão, que é um direito de todo usuário do transporte público, é realmente necessário dar mais isenção de impostos para essas empresas que operam o sistema? É importante observar que, inclusive, a Câmara Municipal de Salvador relutou muito em aprovar esse projeto e foi muito pressionada, tanto pelo lobby das empresas de transporte público aqui da cidade, quanto pelo poder político da Prefeitura Municipal, através do prefeito e dos secretários afins relacionados a essa temática. Bom, resumindo a história, né? Para que se fizesse o básico, para que se fizesse o mínimo necessário para que a população possa ter um transporte mais seguro e mais confortável, as empresas mais uma vez saíram ganhando. Ganharam mais uma concessão, ganharam mais uma grande isenção de impostos para poder oferecer o que é obrigatório, para poder oferecer o que é básico em qualquer sistema de transporte público que tenha o mínimo de qualidade. Então a Prefeitura abriu mão de receita, a Câmara Municipal relutou em aprovar por entender que há uma série de injustiças nesse processo e que, mais uma vez, as empresas de ônibus saem ganhando, vão conseguir manter os seus lucros, né, em cima da tarifa, mas não só em cima da tarifa, mas em cima também do não pagamento de impostos obrigatórios e, de certa forma, toda a população de Salvador acaba pagando, porque o município perde receita e, obviamente, ele vai ter que tirar receita de outras fontes para poder compensar essa perda e, de certa forma, há um aumento indireto de tarifa. Não houve o aumento de forma direta dos R$ 4,00 para os R$ 4,12, que era o que estava previsto, mas houve um aumento indireto, porque agora toda a população vai pagar indiretamente pela inserção desses novos ônibus, que na verdade é uma obrigação das empresas, levando em consideração que a população merece ter um transporte público seguro, confortável e com máxima qualidade. Então, perda de arrecadação para o município, Câmara de Vereadores sendo extremamente pressionada para poder aprovar o projeto, a Prefeitura fazendo um uso de marketing político muito forte em cima da inclusão desses 250 ônibus agora no ano de 2019 dentro do sistema de transporte e, consequentemente, toda a população pagando por esse advento de forma indireta através do subsídio fiscal que foi dado para essas empresas a partir do não pagamento do ISS, que é um imposto importante que ajuda os cofres da Prefeitura Municipal a continuar pagando as suas contas em dia e também fazendo investimentos de capital no desenvolvimento da cidade. Então, essa é um pouco da realidade que norteou e que permeou a inclusão desses ônibus com ar-condicionados aqui na cidade. Eu trago um pouco da minha opinião, da minha avaliação com relação a essa questão. Eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte: transporte público de qualidade é um direito da população. Não pode haver nenhum tipo de pressão para que o poder público abra mão de impostos obrigatórios, abra mão de arrecadação, sob pretexto de incluir veículos com mais qualidade no sistema de transporte público da cidade. Porque esse é um direito do usuário, é um direito da população e, consequentemente, é uma obrigação das empresas e dos poderes públicos que ordenam e que coordenam esse sistema aqui na cidade de Salvador. Bom, pessoal, esse foi um pouco do tema do nosso vídeo de hoje, né, trazendo um pouco de luz sobre a questão que envolve a inserção desses novos ônibus. E eu peço a você que você ajude o nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações e, sobretudo, se inscreva no canal. A sua participação, a sua inscrição no canal é muito importante para que o canal ganhe mais visibilidade, ganhe mais dinâmica dentro das redes nas quais ele está envolvido e, consequentemente, a gente possa levar opinião, debate de qualidade para os 4 cantos do Brasil.
Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua participação.